uma coisa acontecendo na seleção brasileira que cada vez mais gente está começando a perceber. E depois do empate contra o Marrocos, essa sensação ficou ainda maior, porque o Brasil precisava de uma solução, precisava de alguém capaz de mudar o jogo. Mas enquanto o tempo passava, a torcida começava a pedir uma única coisa. Parecia que o país inteiro estava esperando a mesma substituição, mas ela nunca aconteceu. E isso levanta uma pergunta que está deixando muita gente incomodada. O que exatamente falta para Endrick receber a chance que o Brasil inteiro está pedindo? O mais curioso dessa história é que não estamos falando de um jogador qualquer. Desde os tempos de Palmeiras, Endrick parecia surgir justamente nos momentos em que a pressão aumentava, quando o time precisava de um gol, quando todo mundo começava a duvidar. Era quase sempre ali que ele aparecia, e foi assim que ele se transformou em uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos. Não era apenas a quantidade de gols, era o momento em que eles aconteciam. Por isso a expectativa em torno dele cresceu tão rápido, e antes mesmo de completar 18 anos, ele já estava sendo observado pelo maior clube do mundo. Quando Endrick chegou ao Real Madrid, muita gente imaginou que ele precisaria de anos para se adaptar. Afinal, não é qualquer jogador que sai do futebol brasileiro e passa a disputar espaço em um elenco repleto de estrelas. Mas mesmo sem ser titular absoluto, ele começou a mostrar sinais interessantes, fez gols importantes, aproveitou oportunidades e, principalmente, demonstrou algo que os grandes treinadores valorizam muito: personalidade. Porque é fácil jogar quando tudo está dando certo. Difícil é continuar trabalhando quando você está no banco. E foi justamente nesse momento que Endrick chamou a atenção. Talvez essa seja a parte mais interessante da história. Porque quando você lê algumas críticas, parece que estamos falando de um jogador problemático. Mas quando você escuta quem realmente trabalhou com ele, a história costuma ser bem diferente. Abel Ferreira sempre elogiou a dedicação do garoto. Diversas vezes falou sobre sua mentalidade, sobre seu foco, sobre sua vontade de aprender. E vários profissionais que convivem diariamente com Endrick falam da obsessão dele por melhorar. Mas em algum momento, a relação entre Endrick e a seleção ficou estranha. Não por causa de uma expulsão, não por causa de uma sequência ruim. As oportunidades simplesmente começaram a desaparecer. Mesmo quando outros atacantes viviam fases complicadas, o tempo de jogo dele continuava pequeno. E quanto mais isso acontecia, mais a pressão aumentava. E tem uma coisa que eu simplesmente não consigo entender. Quando o assunto é qualquer outro jogador, a idade nunca parece ser um problema. O futebol moderno está cada vez mais jovem. Lamine Yamal chegou à seleção espanhola sendo praticamente uma criança. Virou titular, se tornou o protagonista e até campeão. Ninguém pediu para ele esperar 5 anos e nem que ele precisava primeiro entrar no grupo. Se ele era bom o suficiente, ele jogava. O próprio Neymar viveu isso. Com apenas 18 anos, já era tratado como uma das maiores esperanças do futebol brasileiro. Ronaldo Fenômeno também. A história do futebol está cheia de exemplos parecidos, porque quando aparece um talento fora da curva, ninguém pergunta a idade. Perguntam o que ele consegue fazer dentro de campo. E o mais curioso aconteceu justamente contra o Marrocos. Enquanto o Brasil tinha dificuldades para criar chances, um dos jogadores mais decisivos da partida estava do outro lado, um meio-campista de apenas 18 anos. Ainda no início da carreira, sem toda a fama que muitos jogadores da seleção brasileira, mas com algo que todo treinador procura: confiança para jogar. E foi exatamente isso que ele mostrou durante a partida. E enquanto toda essa discussão acontecia, Endrick seguiu pelo único caminho que um jogador realmente controla: o campo. Sem responder críticas, sem entrar em polêmicas. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Real Madrid e continuou sendo assim na seleção. Por isso a cobrança só aumentava, porque quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava explicar por que ele recebia tão poucas chances. A impressão que muitos torcedores começaram a ter era simples. A discussão já não parecia ser sobre futebol, porque quando o assunto era desempenho, Endrick continuava entregando motivos para ser observado. E então, chegamos ao empate contra o Marrocos. Talvez o capítulo que resume toda essa discussão, porque o Brasil tinha jogadores talentosos em campo, tinha nomes acostumados aos maiores palcos do futebol mundial, mas algo não encaixava, e conforme os minutos passavam, a partida começava a ficar cada vez mais previsível. Foi nesse momento que a torcida começou a olhar para o banco, porque lá estava Endrick, esperando uma oportunidade. E quanto mais o ataque encontrava dificuldades, mais o nome dele aparecia. A sensação era simples: o Brasil precisava tentar algo diferente. E do outro lado do campo existia uma imagem que deixava tudo ainda mais simbólico. Neymar acompanhava a partida enquanto seguia seu processo de recuperação. O jogador que durante mais de uma década carregou o peso de ser a principal esperança da seleção. Enquanto ele observava de fora, milhares de torcedores começavam a olhar para outro nome, talvez pela primeira vez em muito tempo. Não porque Endrick seja o novo Neymar, não porque ele vá resolver todos os problemas da seleção. O futebol nunca funciona desse jeito. Nem Pelé ganhou sozinho, nem Ronaldo, nem Neymar.
Mas existe uma diferença entre ser a solução e não receber a oportunidade de tentar. Porque gostando ou não dele, uma coisa é difícil de negar. Endrick tem muita personalidade. Já mostrou isso em todos os times que passou. Toda vez entrando em campo carregando uma expectativa que poucos jogadores da idade dele já precisaram enfrentar. E mesmo assim, continua sendo um dos nomes mais pedidos pela torcida e ao mesmo tempo um dos menos aproveitados na seleção. E é por isso que essa discussão não vai acabar tão cedo. Porque a pergunta continua aberta. Se nem em uma partida como essa, Endrick recebeu uma oportunidade, quando exatamente vai receber? Talvez daqui a alguns meses a gente descubra que Ancelotti estava certo. Ou talvez a gente olhe para trás e pense, como ninguém percebeu isso antes? Então eu quero uma resposta sincera. Se você fosse o técnico da seleção hoje, Endrick seria titular, reserva ou nem entraria?